primeira aula para tentar justificar o injustificável, que é a relação seguinte: a gente vai ter a discussão no final do curso sobre aquele período de Weimar, que é um pouco a transição de uma sociedade rural para uma sociedade industrial, de um Estado liberal para um Estado social, que gerou várias tensões meados do século XX, que tem um paralelo com o que a gente vive hoje, né? Na transição para a sociedade digital, paralelos na economia, quer dizer, o início da industrialização, início não, progresso da industrialização no começo do século XX, que vai gerar concentração econômica e vai levar um maior papel regulatório do Estado, a disputa entre Estado e mercado, coisas semelhantes do que a gente vê hoje em dia, em termos de regulação das plataformas digitais, o futuro do trabalho, o futuro da indústria, do capital no mercado mundializado, e o futuro da democracia também relacionado a essas transformações tecnológicas. Acho que existe um paralelo interessante com o que aconteceu nesses meados do século XX, no início da sociedade industrial. Então, a gente vai ver isso um pouco, acho que no último bloco do curso, com as aulas do professor Lars Winks, de Cambridge. E aqui isso vai aparecer um pouco também, por referência aos Estados Unidos, a discussão do realismo americano, que é um tema que eu vou trazer um pouco nas aulas sobre o mercado, sobre direito e economia. E aí eu queria começar, na verdade, o curso. Bom, outra coisa, vocês viram que eu postei lá um esquema de aula, esse aqui é um pouco os slides principais, para ninguém se preocupar tanto. Eu vou tentar fazer isso sempre na véspera da aula, eu posto lá um esquema da aula. Mas eu queria começar o nosso curso justificando um pouco 3 fases do Keynes, porque eu acho que o Keynes é um dos grandes economistas do século XX, que foi um pouco um arquiteto desse Estado social, que viu a crise do liberalismo, a crise da sociedade liberal, e tentou projetar as instituições que até transcenderam a sua vida. Quer dizer, ele morreu em 46 e continuou sendo dominante nas ideias econômicas até os anos 60, 70. E o Keynes tem essas características interessantes, né? Ter nascido logo depois da morte de Marx, que foi um autor que viu o início da sociedade industrial na Inglaterra, mas não viu todos os seus efeitos, né? E fez vários prognósticos que não se cumpriram, em parte. E Keynes e Schumpeter são 2 autores contemporâneos entre si, né? Que vão viver essa primeira metade do século XX e que vão dar ideias interessantes sobre o papel do Estado e do mercado. Mais uma vez, ideias nas quais a gente pode se inspirar para o esforço desse curso, que é pensar a transição da sociedade industrial para a sociedade digital. Então, tem essas 3 frases do Keynes que eu achei interessantes, que no longo prazo estaremos todos mortos. Então, temos que pensar um pouco as transformações no longo prazo, mas ver aquilo que é mais próximo do nosso contexto. E acho que o esforço desse curso, e do que eu queria provocar vocês, e do trabalho final, cada um dentro da sua área de pesquisa, da sua área de interesse, tentar pensar transformações não totalmente utópicas, mas dentro daquilo que está sendo discutido, o que seriam passos mais próximos de uma transformação maior, sei lá, do controle de constitucionalidade ou da previdência social, ou, enfim, qualquer tema que seja o tema de pesquisa de vocês, tentar fazer um esforço para imaginar uma transformação não puramente utópica, mas medidas um pouco de médio e curto prazo que seriam interessantes para a reforma jurídica. Uma outra citação interessante que está no principal livro do Keynes que as pessoas práticas que se acham livres da influência de ideias, na verdade, são escravos de economistas mortos ou de intelectuais mortos, né? E muito do que a gente estuda no direito, muito não, quase tudo são ideias de pessoas mortas, né? E é difícil a gente atualizar essas ideias, sei lá, direito do trabalho, direito constitucional, separação de poderes, direitos fundamentais. Como a gente é levado na nossa formação a pensar ideias totalmente anacrônicas,
como compatibilizar essas ideias com os problemas atuais, né? E a outra citação do Keynes, ele tem um texto que ele deu uma palestra lá em Cambridge sobre se ele era liberal, que acho que também é 1925, né? Mas 100 anos depois tem uma certa atualidade, que ele dizia: os argumentos para ser liberais hoje em dia são fracos, mas faltam alternativas melhores. Quer dizer, o liberalismo tinha o seu ponto de vista quando ele surgiu, no meados do século XVIII, XIX. A nossa ideia não é só atualizar o liberalismo, a ideia, sei lá, de separação de poderes, a ideia de autonomia privada, mas é pensar os problemas de hoje à luz de uma concepção liberal atualizada. A gente vai ver daqui 2 aulas, o Mangabeira vai propor um rótulo, um slogan, superliberalismo, que seria pensar as instituições liberais, o judiciário, o governo representativo, a economia de mercado, mas para além, criticando as instituições liberais à luz dos ideais que elas propõem, mas não conseguem realizar. Quer dizer, um pouco uma crítica inspirada por aquilo que foi prometido, mas não foi cumprido por a ideia da democracia política ou da economia de mercado. Então, um pouco isso dá o espírito do curso aqui, do que a gente vai tentar fazer daqui para frente. E as duas grandes referências teóricas que estão por trás do curso são esses 2 autores que tentaram atualizar, no fim do século XX, aquela pretensão que era dos autores do final do século XIX, começo do século XX, que era a ideia de fazer uma teoria geral da sociedade. Então, claro, não é a única forma que a gente tem de pensar ciências sociais ou direito como uma ciência social, mas é uma das formas possíveis buscar essa intersecção entre o direito entre a teoria do direito e a teoria da sociedade, e no caso do Mangabeira, também com a teoria política, ou com a filosofia do direito. Porque são 2 autores contemporâneos entre si, né, que escrevem a partir dos anos 60, 70, até Luma morreu em 98, o Mangabeira continua vivo. São 2 autores que tentam atualizar essa pretensão de um pensamento geral sobre a sociedade e de incluir o direito nesse pensamento geral sobre a sociedade. No princípio, até suas primeiras obras têm muita compatibilidade do método, uma visão funcionalista de evolução social. Depois, a teoria do Luhmann se volta a ser uma teoria muito mais descritiva da sociedade, sem pretensões de crítica e de reforma política. E o Mangabeira, pelo contrário, vai radicalizar uma pretensão de reforma política da sociedade. Claro, as nossas leituras, como todo mundo já viu, vão ser mais baseadas no Mangabeira, mas nesse início do curso eu vou usar umas ideias também da teoria de sistemas para nos apoiar. E o que isso implica para o direito, que é o nosso ponto de chegada, quer dizer, não é um curso de sociologia, teoria social, nem de sociologia jurídica, que nos interessa tão diretamente, mas é tentar fazer esse exercício de pegar um problema jurídico e imaginar a transformação das soluções dadas pelo direito positivo vigente, né? Então, não é fazer um trabalho dogmático, mas também não é fazer um trabalho livre de sociologia, de história das ideias. É o que eu propus como trabalho final, né? E é inspirado nessa ideia do Mangabeira de imaginação institucional, que é o direito detalha certos arranjos sociais em regras muito específicas, que geram sono durante a faculdade de Direito nas pessoas. Então, é um discurso muito mais específico que a ideologia ou que a própria teoria social. Mas, ao mesmo tempo que o direito detalha em regras, o direito sempre tem um pressuposto de justificar aquela forma de organização social. E se você está numa atividade de interpretar o direito posto, você sempre vai tentar idealizar que as regras jurídicas tais como postas, vigentes hoje em dia, realizam um certo ideal. Então, a ideia do Dworkin de que o juiz tem que interpretar o direito posto da melhor maneira possível. Ele pode exercer uma certa correção desse direito posto, apelando para os princípios, para os ideais subjacentes, às vezes implícitos nesse direito, mostrando que, sei lá, uma regra constitucional, uma regra específica contraria a ideia da igualdade que tem status constitucional, mas o juiz tem um poder de reforma muito limitado.
E se a gente pensar o direito fora de um ambiente de solução de disputas, no caso concreto, a gente pode imaginar como as regras postas atualmente não são a única forma possível, não são a melhor forma de realizar algum certo ideal, por exemplo, de descentralização econômica ou de democracia política, né? E, então, tem esses dois lados, de pensar o direito para a solução de controvérsias, a relação entre regras e ideais, e o outro lado, que é a proposta do curso, que é pensar a forma de organização jurídica criticando a não realização dos próprios ideais propostos aí em cada área do direito. Bom, tudo isso é muito abstrato, mas eu espero que daqui umas 2 ou 3 aulas a gente entre em discussões um pouco mais concretas. Então, da minha parte do curso, ficaram essas 8 aulas, né? As 2 primeiras, hoje, semana que vem, um pouco essa tipologia, para alinhar essa visão da transformação, da chegada na sociedade digital. Depois, a terceira aula, alinhar essa relação entre teoria social, filosofia política, filosofia do direito e teoria do direito. E depois a gente vai para 2 temas mais específicos, a relação entre direito e economia, especialmente pensando na ideia de propriedade, e depois a relação entre direito e política, temas constitucionais. Então, é um pouco a tentativa do curso do mais abstrato para discussões mais concretas de direito e economia, de direito e política. E a aula de hoje, eu queria falar 3 coisas, retomar um pouco o que a gente acabou de ver no seminário, uma certa tipologia da evolução do direito, mas para destacar alguns pontos, até o direito liberal. Na próxima aula a gente entra na transição do Estado Social para a crise do Estado Social, para o direito neoliberal, falar da ideia de diferenciação funcional a partir do Luhmann e falar um pouco do contexto brasileiro, que vai aparecer de maneira um pouco secundária nas nossas discussões. Não vai ser o foco estudar as ideias políticas no Brasil, porque essa vai ser uma nova disciplina que eu propus, talvez, para o próximo semestre. Mas, enfim, tentar relacionar esses 3 pontos, a proposta da aula de hoje, como se o curso estivesse começando hoje, né? E o que a gente viu no seminário, no fundo, e o que eu queria comentar é que na década de 70, mais ou menos, a gente vê vários autores tentando atualizar essa pretensão de criar uma teoria social do direito, que não é pura sociologia empírica, mas que bebe dos autores clássicos da teoria social. É o caso do Luhmann, se a gente for na ordem cronológica, e o livro Sociologia do Direito do Luhmann é o primeiro dessa série que tenta seguir a linha do Max Weber, falar do processo de racionalização do direito, de diferenciação do sistema jurídico na sociedade moderna. Depois a gente tem o livro do Mangabeira, O Direito na Sociedade Moderna, que o Luhmann vai passar a citar nas outras edições do seu livro de Sociologia do Direito, justamente como uma explicação da emergência do direito como sistema jurídico diferenciado, como sistema funcional diferenciado. Tem um livro do Nonet e do Selznick, que é o mais didático deles, mas também é o mais simplista em certos pontos, mas que também já fala um pouco do direito autoritário, o direito liberal autônomo e o direito responsivo, que eles chamam de direito do Estado social. Isso vai chegar até um autor contemporâneo também, que é o Teubner, que vai falar da crise do direito social e da emergência de um direito autorregulado, também para além do Estado Nacional, incorporando referências a esses autores anteriores. Então, a gente tem uma certa linha da sociologia jurídica que passa por esses diversos autores, uma leitura mais ou menos funcionalista, evolucionista da teoria social aplicada ao direito, né? E para complementar, já que o seminário foi sobre Mangabeira, queria complementar falando um pouco da ideia do Luhmann, da evolução do direito, e do direito como um sistema diferenciado, que vai ter, espero eu, um propósito para a gente pensar formas alternativas de organização jurídica também da economia e da política. E a gente poderia relacionar exatamente essas 3 etapas que a gente viu na tipologia do Mangabeira: o direito costumeiro tribal, o direito estratificado administrativo e o direito liberal, o Estado de Direito, um sistema jurídico autônomo. A gente poderia relacionar a tipos de sociedade que se baseiam em certos tipos de
sistemas de comunicação. Quer dizer, começando por sociedades em que a comunicação se dá basicamente no encontro pessoal, são sistemas de interação, e as pessoas que pertencem àquele grupo ou não pertencem àquele grupo se fazem parte daquela comunidade de vida no dia a dia, e, portanto, o direito que surge é um direito costumeiro, uma explicação muito semelhante àquela que dá o Mangabeira, de que a rotina é que transforma a regularidade em dever, em obrigação. Né? Assim, não tem uma diferença entre o que é regularidade e o que é regra, o que é o ser e o que é o dever ser. E a gente tem uma grande fase de transição quando começam a aparecer sistemas de estratificação social, em que as pessoas pertencem ou não pertencem a um grupo dentro de uma hierarquia. Você tem membros e não membros do grupo, e se você faz parte do grupo, você tem você está dentro de uma hierarquia. E é um direito não mais baseado na comunicação oral, mas na comunicação escrita. Né? Enfim, aquele direito já aplicado por uma burocracia, por um grande corpo burocrático que atua em nome de uma autoridade central. E, finalmente, o direito como um sistema especializado, que não se prende mais a interações, não se prende mais a hierarquias, mas pretende ser um direito que inclui a todos de maneira geral e abstrata. Mas a gente também tem umas fases de transição que são interessantes se a gente pintar esse quadro, inspirado no Luhmann, inspirado no Mangabeira, em todos esses autores que eu acabei de mencionar, que são os seguintes: se a gente pensar, por exemplo, o pluralismo jurídico medieval, que era o direito feudal, um direito com várias hierarquias, com várias ordens jurídicas concorrentes, corporativas, feudais propriamente ditas, dos impérios, da igreja. Você tem várias hierarquias sendo combinadas, mas só quando essas ordens hierárquicas são concentradas, ou num grande império, ou depois no Estado absolutista, é que você tem condições para sistematizar, um começo de sistematização do direito, que vai levar à própria derrota daquela ordem de privilégios. Né? Porque o direito passa a ser sistematizado, passa a também cultivar uma pretensão de generalidade, e que vai derrotar a própria ideia de privilégios de grupos. Mas não vou... A gente já discutiu bastante isso. O ponto que eu queria destacar a forma de expressão do direito, né? A forma oral do direito costumeiro, a forma escrita do direito já autocrático, ou direito administrativo, como chama o Mangabeira, e a forma do sistema jurídico autônomo, que não é só uma forma de expressão escrita, mas que exige uma sistematização muito grande para a sua generalização, para essa ideia de que todos estão incluídos formalmente a despeito dos seus diferentes patrimônios pessoais. Quer dizer, todo mundo é sujeito de direito, mas cada um tem um patrimônio jurídico concretamente. Né? E aí eu queria, tentando reformular essa ideia em 3 pontos importantes, destacar esses 3 processos que acho que caracterizam um pouco o direito que a gente vive hoje em dia, e que caracterizam o grau de autonomia do sistema jurídico. Né? A ideia de formalização do direito, de procedimentalização e de positivação, que é um pouco especificação daquilo que a gente acabou de ver no texto de Mangabeira. Mas a ideia de formalização do direito tem a ver com você pensar um sistema jurídico não só como um sistema de ideias, como um sistema de conceitos abstratos, quer dizer, o sistema jurídico como um conjunto completo e consistente de regras, mas também esse sistema de axiomas pretendem dar uma solução para todo caso concreto e apenas uma solução para cada caso. Isso vem de uma influência iluminista, racionalista, que vai ser positivada quando você passa a ter os códigos, as constituições, as declarações de direito, mas você tem a contraparte social a isso, né? Que de um lado, se separa o que é a regra jurídica, o que vai ser a doutrina jurídica, o discurso sobre essas regras, mas, do outro lado, tem o amparo social a essa autonomia, que é a criação da profissão jurídica, a criação do poder judiciário como uma arena específica em que o raciocínio tem que ser estritamente jurídico, diferente do raciocínio político.
esse processo de diferenciação do direito em relação à política e, ao mesmo tempo, de acoplamento do direito com a política pelas constituições. Claro, uma primeira manifestação mais radical dessa ideia de autonomia do direito é a ideia de que o direito é um sistema lógico perfeito, como se fosse um sistema matemático, e como fosse possível deduzir cada solução, deduzir apenas uma solução para cada caso concreto, a partir de um conjunto de regras gerais. Isso tanto no common law quanto no civil law, né? No civil law, de maneira muito mais fácil, pela codificação, pela presença da legislação, mas no common law também há a ideia de que a jurisprudência vai aperfeiçoando a sua racionalidade com o tempo e vai até gerando certos princípios nas razões de decidir, e a partir desses princípios muito gerais você consegue definir o que é um tipo de sociedade. O tipo de sociedade liberal gera exigências muito concretas para se resolver conflitos muito determinados. Então, o exemplo que todos os autores vão dar, a gente vai ver, o Mangabeira vai se referir também, todos os autores vão dar um grande exemplo quando falam de formalismo jurídico, que é o caso Locke, né, lá do começo do século XIX, onde foi feita uma emenda à Constituição americana que falava de devido processo legal, ninguém será privado dos seus bens, da liberdade, sem o devido processo legal, algo nesse sentido. A partir desse princípio muito geral do devido processo legal que estava na Constituição, era inferida a ideia de liberdade contratual, e a partir da ideia de liberdade contratual, o judiciário dizia que estava constrangido a considerar inconstitucional qualquer limitação dessa liberdade contratual. Por exemplo, pela legislação trabalhista. Então, o caso da lei a lei que reduzia a jornada de trabalho dos padeiros de Nova York, acho que para 10 horas por dia, diziam, não, é um contrato de trabalho livre entre partes iguais e livres, não pode vir uma legislação trabalhista e dizer que existe um limite de horas de trabalho que podem ser contratadas. Porque isso é uma decorrência inexorável da ideia de liberdade contratual, que é uma ideia implícita na ideia de devido processo, que, no fundo, você está tirando do empregador a possibilidade dele comprar um serviço e pagar por esse serviço no mercado, que é o serviço de trabalho. Você não pode limitar essa autonomia privada. Então, esse direito formal também tinha esse direito altamente formalizado tinha uma grande prevalência do direito privado, né? Seja com base numa cláusula constitucional de propriedade, de devido processo ou de liberdade contratual, seja com base nesse país que tem Código Civil, a formalização do direito tem sempre um caráter de prevalência do direito privado contra qualquer intervenção estatal. Uma coisa vai ser revertida com o Estado Social com a ideia de que o direito público vai compensar o caráter puramente formal do direito privado ou das garantias individuais que estão na Constituição. Você sempre vai ter que considerar as vulnerabilidades, no caso concreto, do trabalhador ou do consumidor, compensando a desigualdade material, econômica, por meio de uma interpretação jurídica mais finalística, né? Mas eu queria comentar que isso é o que o Mangabeira chama do caráter positivo, né, do direito, né? Mas eu acho que é melhor falar da formalização do direito como esse caráter positivo, explícito, de tentar explicitar e racionalizar a argumentação jurídica. Mas tudo isso parece muito, o formalismo jurídico parece algo muito irreal, essa pretensão de que o direito seja um sistema completo, consistente, mas isso está ligado àquilo que a gente acabou de discutir, que é a diferenciação dos tribunais como uma base organizacional própria, em que só vale o discurso jurídico, tem que ser um discurso diferente do discurso político, né? Então, os princípios que a gente estuda em teoria geral do processo, que caracterizam a jurisdição, vão determinar que só existe um sistema jurídico autônomo quando você tem um tipo de organização que está constrangido a aplicar o direito sempre que provocada, quer dizer, só vai decidir mediante provocação, se for provocado é obrigado a decidir com base no direito, essa decisão tem que ser nos termos da controvérsia daquele caso concreto, e o juiz ao mesmo tempo que ele é obrigado a fundamentar a decisão com base no direito apenas, e não com base na conveniência, na oportunidade política, ele é irresponsável, né?
ele é imunizado contra os efeitos da sua decisão. Então, pode pensar nas garantias da magistratura ou em qualquer outra regra que imunize o juiz da responsabilidade quanto à sua decisão. Da responsabilidade política ou jurídica, né? E tudo isso vai diferenciar os diferentes processos de criação do direito. Se pensar nas eleições como um processo que vai estar associado ao sistema político como origem da criação do direito. Mas as eleições são regidas por uma regra da maioria, pura e simplesmente. Ninguém precisa motivar seu voto. No legislativo, tem uma certa disputa de argumentos, mas o que ganha, no fim das contas, é o placar. E na administração, que, de certa forma, tem que justificar suas decisões, existe uma margem de oportunidade, de conveniência, e as decisões são revisáveis de maneira que não é uma sentença judicial que faz coisa julgada, né? Claro, tudo isso é, mais uma vez, um modelo típico do que seria o direito liberal, e na medida em que as coisas se combinem, em que você tenha que tomar decisões sobre casos complexos e acompanhar a implementação dessas decisões e mudar essa decisão, o processo judicial passa a se aproximar do processo administrativo. Então, a gente vai chegar a esses exemplos. Mas o modelo ideal o direito só é autônomo se você separa o que é o processo judicial, tipicamente jurídico, de processos que estão, como o Luhmann vai dizer, na periferia do direito, em que são tomadas decisões com base em métodos políticos, com base numa legitimidade política ou numa legitimidade técnica, administrativa, mas a legitimidade não é puramente aplicar a regra. O juiz é o único criador do direito que vai criar o direito dizendo que ele está fazendo apenas aquilo que a lei exigia. O administrador pode dizer que ele teve uma margem de escolha e o político pode, com mais liberdade ainda, apelar para a sua legitimidade dada pelo voto, né? E, para terminar, essa ideia de autonomia do direito, que eu estou tentando concretizar um pouco na ideia de formalização do direito, na ideia de que o judiciário, o processo judicial se transforma num processo específico, diferenciado em relação ao processo eleitoral, ao processo legislativo, ao processo administrativo, tudo em sentido muito amplo. A outra ideia é a positivação do direito. O direito passa a ser visto como uma ordem criada pela vontade política, que vai ser muito afirmado. Foi afirmado pelos estados absolutistas, o direito é a vontade, a soberania tem é o direito divino dos reis e o rei manda o que ele quiser. Mas o positivismo jurídico tem essa dupla face. Ele vai dizer que o direito não é só uma ordem de costume que vem da natureza da sociedade, o direito está disponível para mudança, né? Mas essa mudança pode ser autoritária ou pode ser uma mudança democrática. Aí você tem com o positivismo, no fim das contas, é que vai surgir uma autonomia do que é a filosofia do direito, como uma discussão sobre a justiça do direito, que é diferente da identificação puramente do que é direito, né? Porque o direito natural pressupõe que a ideia de justiça e a ideia de direito estejam combinadas. Você só diferencia o juízo moral sobre o direito em relação à identificação do que é o direito, quando surge esse problema de um direito centralizado, que o positivismo vai dizer pode ser identificado, e por ser identificado como direito, eu posso criticar politicamente, eu posso desobedecer individualmente, ou criar uma resistência, uma desobediência civil contra esse direito, mas uma coisa é a validade desse direito, outra coisa é o critério da justiça. E também uma coisa é dizer que uma decisão jurídica é definitiva, especialmente uma sentença, e outra coisa é a qualidade dessa decisão, é o fato dela ser falível, dela poder ser criticada, mas, mesmo assim, ter criado direito, ser uma decisão que criou direito que tem que ser aceita e obedecida a princípio. Ou você desobedece por fins a pretextos políticos morais, mas aquilo é direito, não deixa de ser direito por ser injusto, né? E aí a gente tem, claro, no século XIX, mais uma vez, no século XIX é que vai se afirmar o formalismo jurídico, e depois o positivismo jurídico, que não vai se comprometer com a ideia de que o direito é um sistema perfeito, completo e consistente, mas que vai se comprometer com a ideia de que o direito, ainda que tenha espaços de discricionariedade, de arbítrio, eu consigo identificar quando que eu tenho ou não tenho uma decisão jurídica, identificando a autoridade que tomou essa decisão. E
e, portanto, eu tenho critérios que o positivismo vai tentar distinguir a partir da ideia de soberania, a princípio com o Austin, com o Bentham, a ideia de que o direito é decisão do soberano, seja um único governante, seja o parlamento. E aí eu posso ter uma preocupação política em dizer como o parlamento deve decidir e criar critérios para essa decisão, que era a preocupação do Bentham. Ter um cálculo de consequências, de custo e benefício, que vai ser um critério racional para decidir, já que o direito é vontade política, eu tenho que ter algum critério racional para controlar o legislador. Esse critério não pode ser o apelo a direitos naturais, tem que ser um critério mais empírico, mais científico, que seria o cálculo utilitarista. Ou você pode ter simplesmente a pretensão de autonomizar a teoria do direito, pensando em critérios para identificar o direito, que é o que vai fazer o positivismo jurídico, analítico, a teoria geral do direito, Austin, Kelsen, Hart, com essa pretensão de manter a autonomia do direito, ou defender que existe uma autonomia na identificação do direito, que não depende do fato de ele ser um sistema perfeito, completo e consistente. Então, a gente tem essas três formas que não são a mesma coisa, mas que reforçam a ideia da autonomia do direito. A racionalidade do discurso jurídico, a especificação do judiciário como uma organização em que só vale o discurso jurídico e, claro, que é uma organização que conta com profissões especializadas, papéis especializados, do advogado, do juiz, e a outra ideia de que, mesmo que o direito não seja um discurso puro em relação à moral, à política, à economia, eu ainda assim consigo ter critérios para identificar o direito, a validade das normas, que são critérios diferentes de um juízo puramente moral sobre esse direito. Então, são três formas que se apoiam essa ideia do direito como um sistema funcional autônomo. E bom, isso nos levaria a falar um pouco da diferenciação funcional, segundo Luhmann, em termos mais gerais, direito, política e economia, claro, usando o exemplo do direito, mas também tentando fazer essa comparação do que seria a autonomia da política e a autonomia da economia numa sociedade diferenciada. Mas queria ouvir se alguém tiver alguma dúvida, algum pedido de esclarecimento sobre essa primeira parte, que na verdade foi um pouco uma reconstrução do que a gente viu no seminário. Em outros termos. Posso seguir, então? Eu tenho uma dúvida. Diga, mais por favor. Genérica, em relação à diferenciação funcional. Beleza, a gente tem esses sistemas autônomos diferentes de si, nacionalidades próprios, mas a gente tem esses acoplamentos estruturais. Uhum. E aí, no caso do direito, é a própria Constituição. E se na teoria autônoma do direito é baseado numa validade uma validade que extrai aí do seu fundamento da própria Constituição, no final do dia, esse sistema autônomo, ele não está, ao fim e ao cabo, sujeito a todas essas interferências anyways, de todos esses outros campos. Então, tanto na Constituição, quanto no contrato entre direito e política, direito e economia, minha pergunta, no fundo, a gente está falando que é um direito, um sistema realmente autônomo, mas, no final, todos esses discursos, eles não estão todos juntos ali. Ótimo. Eu chego lá. Diz que o Fernando Henrique dava aula e ele sempre dizia, eu chego lá. Eu chego lá, né, em seguida. Então, existe uma polêmica, assim, em que medida a gente pode falar de diferenciação funcional? Se é uma questão de grau ou se é uma questão que eu conseguiria divisar. Há ou não há diferenciação funcional? E, depois de muita polêmica, acho que o bom senso nos leva a constatar que existem graus em que a gente pode dizer que um sistema jurídico está mais autonomizado, mais blindado em relação a influências políticas ou econômicas, ou realmente mais sujeito a esse tipo de influência, né? E então isso entra por isso que eu quero falar a forma como o Luhmann, que é quem mais desenvolveu essa ideia de diferenciação funcional,
quais são as soluções que ele vai dar, em que termos ele vai dizer que o direito é um sistema autônomo. Né? Então, uma pequena dose de Luhmann, aí, uns 15 minutos de Luhmann, prometo não mais que isso, para a gente entender em que termos é possível falar do direito como sistema funcionalmente diferenciado. O Luhmann tem um texto de 67, que chama Iluminismo Sociológico, onde ele diz o programa do que ele pretendia fazer um pouco em 30 anos. E ele foi tão certeiro que o último livro dele foi de 97, em 98 ele morreu. Então ele programou, cumpriu o plano e morreu. Por isso que ele pensou a médio prazo, né? 30 anos ainda dá para fazer. Se fosse a longo prazo, ele não teria cumprido a proposta. Mas ele diz o seguinte, como a sociologia pode abordar os problemas que... Eu estou distorcendo um pouco, mas é com boa intenção. O direito liberal que a gente conhece, toda essa visão da formalização do direito, vem um pouco de uma influência iluminista de que seria possível, por meio da razão, selecionar os costumes das sociedades, codificar esses costumes que fossem racionais, impor a lei de maneira universal, tirando aquelas diferenciações dos privilégios de uma sociedade estratificada, quer dizer, submeter o direito à razão e à vontade humana, tirando também da vontade arbitrária do soberano, colocando critérios jurídicos racionais que não estariam na pura dependência da política. Né? E, portanto, fazendo códigos, constituições, como esse... Pronto. Voltou. Pronto. Estou roubando a sua internet. Tá? Eu estava roubando a minha, mas roubando um pouco de cada é justiça distributiva. Então, se a gente pegar um grande autor iluminista como Kant ou até Adam Smith, eles vão acreditar nisso. A participação de todos os homens numa razão comum, independentemente do contexto social das instituições em que eles vivem. Então, eu posso criar uma grande filosofia dos direitos naturais e impor isso como modelo para o direito positivo, os direitos e deveres do homem e do cidadão, e acredito que a justiça seja uma consequência natural do progresso humano. E o Luhmann vai dizer, a sociologia colocou tudo isso em suspeição, porque mostrou o quanto as crenças são dependentes do condicionamento social, a sociologia e a história, mas a sociologia com essa perspectiva comparativista, mostrou o quanto as pessoas, o quanto não existem crenças universais, e, portanto, é um pouco implausível esse propósito da filosofia de orientar a ação das pessoas com base em princípios gerais, em princípios éticos gerais, alicerçados numa natureza humana universal. E vários autores mostraram isso, como as crenças são condicionadas ou pela psicologia humana, pela Freud, e Marx mostrou como as crenças, as ideologias têm uma base na superestrutura. Só para dar uns exemplos mais radicais que vão negar esse universalismo de uma filosofia racional. Outra coisa que a sociologia mostrou é o quanto a sociedade é distante do indivíduo, no sentido que é difícil você provocar transformações sociais intencionais, que você pode agir e ter consequências não previstas da sua ação, e ao mesmo tempo você pode ter crenças que vão gerar certos resultados só porque você acreditou nessas crenças. Você não, mas um grupo social que cultiva certas crenças provocou certos resultados pelo valor que tem as crenças como motivação para as pessoas agirem,
E também a sociologia sempre se preocupa em mostrar essa diferença entre o formal e o real, entre o oficial e o informal, entre o sentido manifesto das instituições e a função latente da comunicação. Então, será uma república promete igualdade e liberdade, mas, no fundo, ela está prometendo igualdade e liberdade, mas mantém essa promessa serve para que sejam mantidas as condições sociais que não levam à concretização dessa igualdade e liberdade. A sociologia sempre contrapõe o oficial, o jurídico, o formal, às condições estruturais reais. Tem que pensar no La Salle, que é a forma mais tosca que tem de sociologia da Constituição. Tem a Constituição que é um papel, mas tem os fatores reais de poder que são a Constituição efetiva. É a tentativa mais clara de tentar contrapor isso, pensando nas instituições jurídicas. E o ponto que eu acho mais importante de tudo isso é por que adotar uma explicação sistêmica e funcional. A sociologia começa tentando isolar causas para os comportamentos, para as mudanças sociais, o clima, o povo, a mentalidade, o temperamento, como fazia lá Montesquieu, no Espírito das Leis. Sei lá, se um território é grande, não dá para fazer uma república, porque são muitas pessoas para deliberar, para tomar uma decisão diretamente. Depende do temperamento das pessoas, depende do clima. Você vai ter certos regimes políticos dependendo de fatores isolados. E o que as explicações mais sistêmicas e funcionais vão dizer é que existe uma interação muito grande de fatores, é difícil isolar um ou outro fator. O que você pode dizer é, partindo de um resultado, de uma forma social determinada, quais foram as causas que geraram essa forma social? Ou, dito de outra forma, quais são, partindo da constatação que existem certas instituições, que problemas essas instituições resolveram? Quer dizer, você parte um pouco da sequência inversa, historicamente. Você parte do estado atual para dizer que problemas as instituições atuais estão resolvendo. Das consequências que a gente vive, quais foram as causas de ter essas instituições. E então você tenta ver a combinação dos fatores que levam à produção de diferentes formas de sociedade e tenta detectar formas de organização funcionalmente equivalentes e equivalentes entre os sistemas funcionais. 2 exemplos. Formas equivalentes de uma mesma solução. Quer dizer, com a sociedade industrial no século XX, a gente teve 2 grandes tipos de sociedade industrial. Sociedades, simplificando, sociedades capitalistas que fizeram industrialização mantendo a economia de mercado e sociedades industriais que promoveram industrialização por meio de um planejamento centralizado, com uma certa equivalência funcional em formas organizacionais muito distintas, né, da economia e da política. Então, a explicação funcional permite uma certa comparação de resultados equivalentes que são atingidos por formas de organização social diferentes. E a comparação entre as estruturas dos sistemas sociais é a grande vantagem, enfim, o que é dado pela versão da teoria dos sistemas do Luhmann, de tentar comparar o sistema político, jurídico, econômico. E o que o Luhmann vai fazer é o seguinte, partindo da teoria do Parsons, que foi justamente o grande autor que na década de 50 tentou fazer uma síntese da teoria social clássica. Então, entre Luhmann, Mangabeira, Habermas e Weber, o grande autor que tentou fazer esse balanço da teoria social clássica é o Parsons, mas o Parsons tentava relacionar o indivíduo e a sociedade com mesmo uma teoria da ação, dizendo o indivíduo precisa de certas instituições que adaptem as suas necessidades básicas de alimentação, de sobrevivência, às instituições sociais. Quer dizer, que tipo de instituições são aquelas que coordenam as necessidades individuais com as prestações da sociedade? São as instituições econômicas. Para organizar uma sociedade, você precisa coordenar a ação individual para atingir objetivos coletivos. Aí você tem as instituições políticas. Você precisa de certas instituições que transmitam padrões culturais, como a família, a escola, a igreja. E você precisa de instituições que integrem as pessoas, apesar das suas crenças diferentes, que é o caso do direito. Bom, mas ainda é uma teoria que procura coordenar a ação social individual com os sistemas sociais. E o Parsons vai buscar essa ideia de sistema, segundo a anedota aí
da teoria social. Na biologia, os biólogos estudam sistemas como entidades autorreguladas, né, que cumprem uma determinada função no organismo, o sistema respiratório, o sistema cardiovascular, o que quer que seja, o sistema digestivo. E o Parsons vai pegar essa analogia da biologia para a teoria social para dizer que os sistemas sociais têm que cumprir certas funções para satisfazer as necessidades individuais. E o Luhmann vai ser mais radical quanto a isso, porque ele vai dizer: a gente tem dois tipos de sistemas que se reproduzem com base no sentido, no significado. Uns são as mentes humanas individuais, que são caixas pretas uns para os outros. Eu não sei o que cada um está pensando nesse momento. Mas a gente tem um sistema em que o sentido é compartilhado, vamos dizer, que são os sistemas sociais. Então, de um lado a gente tem pensamentos individuais, do outro lado a gente tem comunicação. Entre comunicação e pensamento, a única forma que a gente tem de acoplar uma coisa a outra é a linguagem, são os símbolos, são os signos, são as maneiras que você tem de verbalizar um pensamento, de expressar um pensamento e transformar aquilo num ato social, numa forma de comunicação. Agora, dito que os sistemas sociais não são nem sistemas orgânicos baseados em funções químicas, nem baseados no pensamento, nem baseados em aparelhos mecânicos ou digitais, em máquinas, o Luhmann vai dizer, existem 3 grandes tipos de sistemas sociais, que foi aquilo com que eu comecei a aula. As interações, que são essas comunicações presenciais, as organizações, que são comunicações voltadas para a tomada de decisão. Então, problema se algo é obrigatório ou permitido. Quer dizer, pode ser obrigatório fazer ou não fazer, né? Proibido, obrigatório ou permitido. Ou lícito e ilícito. Qualquer comunicação que trate desse problema é uma comunicação jurídica. Então, o primeiro critério mais claro que a gente tem para distinguir o que é direito e o que não é direito é tudo que fale sobre o lícito e o ilícito é uma comunicação jurídica. Tudo que fale sobre ter ou não ter dinheiro, quantidade de dinheiro, quantidade de propriedade, oferta e demanda, é uma comunicação econômica. Tudo que fale sobre poder ou não poder, governo e oposição, aumentar ou perder poder, é uma comunicação política. E essas comunicações tendem, então, a ser autorreferentes, né? Você vai decidir o que é lícito ou ilícito com base em comunicações anteriores sobre o lícito e ilícito. Mas para as comunicações poderem persistir, a comunicação é algo que acontece num determinado tempo e acaba, né? Para uma comunicação poder ter autorreferência a comunicações anteriores, o sistema vai formando estruturas, né, que são as expectativas. E no caso do direito, para definir o que é lícito ou ilícito, você tem que contar com uma expectativa que é uma norma, que é uma expectativa normativa. No caso da economia, para saber se alguém tem ou não tem dinheiro, você conta com uma expectativa que tenta projetar futuramente como resolver a escassez, qual vai ser a distribuição de bens, qual vai ser a alocação de recursos na sociedade. E, com base nessa projeção, eu tento ver se aquele negócio vai ou não ser rentável, quanto que vale ou não vale, qual é a oferta e demanda sobre um determinado produto. E aí eu consigo fazer uma operação típica da economia, que é o pagamento. Então, tentando sistematizar isso num quadro. O código é uma forma de diferenciar o tipo de comunicação que acontece em cada um desses sistemas. E o pressuposto na sociedade moderna, mais do que o papel que uma pessoa tem numa interação concreta ou a sua posição numa organização, o que importa mais é o tema da comunicação. Se é uma comunicação sobre o lícito e o ilícito, é uma comunicação jurídica e, de certa forma, todos estão incluídos na comunicação jurídica. Se aquilo é proibido ou permitido, essa definição vai ser dada por uma classe geral de pessoas. A oferta e a demanda não vão diferenciar se a pessoa é nobre ou plebeu. Vão diferenciar se ela tem ou não tem dinheiro. Então, eles estão todos, a princípio, incluídos na economia. E, a princípio, estão todos incluídos na política como cidadãos, podendo eleger e ser eleitos, né? Então, um critério mais claro para a diferenciação funcional é esse, do código. Qual é o problema que aquele sistema trata
E aí? Qual que é o serviço que ele presta à sociedade tratando desse problema? Qual que é a relação entre o sistema social e o sistema mais geral da sociedade? Por exemplo, para o direito, por meio de... Ao reforçar normas com sanções, o direito reforça expectativas normativas. Ao criar programas decisórios, ao formalizar essas normas em regras ou em princípios, em coisas, em mandamentos para... Isso mostra que ele não viu o meu... Porque isso daqui eu coloquei lá no esquema da aula, não precisava tirar foto. Então, o direito reforça normas por sanções, o direito moderno explicita, formaliza essas normas, especialmente na forma de regras. Você tem uma hipótese, tem uma consequência, tem uma conduta e tem uma sanção, e o direito reforça a adesão a essas normas por meio de procedimentos, faz as pessoas, de certa forma, aceitarem um resultado incerto, porque elas estão submetidas a determinados procedimentos para a criação do direito, para a aplicação do direito, num certo contínuo entre procedimento eleitoral, legislativo, administrativo, judicial. Agora, a política já tem uma outra função. Se a gente pensar no poder centralizado, para que serve o poder centralizado? Serve para impor determinadas decisões sobre toda uma comunidade política. Então, a função da política é tomar aquelas decisões que não são só para os membros de uma organização setorial, são para os membros da maior organização que a gente tem em termos territoriais, que é o Estado Nacional. Claro, depois tem o problema da política internacional, mas a política, fundamentalmente, é segmentada em Estados nacionais, né? Então, é só por meio da política que você pode impor decisões a toda aquela comunidade. E a economia trata da função de alocar recursos escassos, pensando na disponibilidade futura desses recursos. Bom, um outro ponto importante então, o código, a função, e um outro critério que eu teria para diferenciar os sistemas funcionais esse daqui, o meio de comunicação simbolicamente generalizado. Quer dizer, qual é o recurso social que é gerenciado por aquele sistema? No caso da economia, você aceita a comunicação econômica ou não aceita por meio do dinheiro. O dinheiro é um meio que motiva a aceitação de uma comunicação. Se você tem dinheiro, você dá uma motivação para obter um determinado bem, né? Você compra um café, compra um imóvel, porque o dinheiro é algo que facilita essa comunicação econômica. Assim como o poder. Se você tem poder, se você tem um cargo político, você consegue negociar melhor, você facilita a aceitação da sua comunicação pelo seu interlocutor. E o direito, o direito é um pouco polêmico para o Luhmann, mas se o direito tem um meio de comunicação independente do poder. Mas a gente poderia dizer, a validade jurídica é algo, se você tem um contrato válido, se você tem a sua posição amparada por uma lei válida, você tem uma motivação a que a sua comunicação seja aceita. Se você tem legitimidade processual, você pode entrar com aquela aceitação. Você tem um meio de forçar a ser ouvido, a produzir comunicação no sistema jurídico, por meio do processo judicial. Mas isso... então, a gente poderia fazer um paralelo aqui, não sei se ajuda ou complica, com o que diz a nova economia institucional, diz o seguinte: como que a gente explica a criação do mercado, das transações no mercado? Porque a gente tem instituições que economizam os custos de transação. Uma pessoa só resolve, em vez de fazer ela mesma, ou uma empresa, em vez de fazer o produto ela mesma, ela só resolve comprar no mercado, se o custo de transação é baixo. Da mesma forma, o Luhmann diz, a comunicação é improvável. Você só tem comunicação se forem cumpridas 3 condições importantes. Se além de poder praticar um ato de comunicação, você tiver lastreado em alguma expectativa, se você produzir uma comunicação de acordo com uma expectativa, então se você atuar conforme uma norma, por exemplo, você está produzindo uma comunicação sobre o lícito ou ilícito amparada numa estrutura do sistema, que é uma norma. Você precisa ter condições de se comunicar para além das interações presenciais, que são muito fugazes,
Então, você tem organizações que são sistemas mais duráveis, você é membro de uma organização, você toma decisões que duram no tempo, ou você também tem sistemas funcionais em que a comunicação é reproduzida ao longo do tempo, que faz com que a gente estude até hoje o Código Civil de 2002, ou a Constituição de 88, quer dizer, porque aquilo é um critério para o sistema jurídico, para a comunicação jurídica, que não se esgotou no momento em que foi feita aquela comunicação, a promulgação do Código da Constituição. E você tem esses meios que vão gerar os sistemas funcionais, o poder, o dinheiro, a validade jurídica, que vão facilitar a aceitação da comunicação em uma determinada situação, né? Agora, o esquema que eu acho que ajudaria a responder à pergunta do Lucas, em que medida é possível falar de autonomia do sistema se os sistemas estão acoplados, é esse esquema aqui, em que a gente poderia diferenciar algumas coisas. Por exemplo, o que definiria a fronteira dos sistemas? Como eu disse, de maneira mais clara é aquela ideia de qual é o tema da comunicação. Se o tema da comunicação é um tema relacionado a poder, a obter ou perder poder, quem tem ou não tem poder, é uma comunicação política. Se é um tema sobre lícito e ilícito, é uma comunicação jurídica. Agora, dentro dos sistemas funcionais, a gente tem interações e tem organizações também. A gente tem organizações como partidos políticos, grupos de pressão, mas também tem os poderes políticos, legislativo e executivo. E a gente tem uma esfera daquilo que está fora das organizações, que é uma comunicação anônima. É como se fosse um aglomerado de comunicações que surge das interações cotidianas das pessoas, que vai formar a opinião pública ou que vai formar o mercado. Quer dizer, é uma série incalculável de compras e vendas que vai formar um preço de um produto no mercado, vai formar a visão da oferta e da demanda e quanto custa aquele produto no mercado. E respondendo... e aí você tem, de um lado, as organizações que vão ofertar bens e serviços, e, de outro lado, o mercado. Você tem uma esfera pública e uma esfera organizada do sistema. Da mesma forma, política. Você tem organizações que tomam decisões, como o legislativo, e tem a opinião pública que, ao mesmo tempo, reflete sobre essas decisões e tenta influenciar a tomada de decisões, né? E no judiciário, todos estão incluídos, a princípio, como pessoas jurídicas, sujeitos de direitos, deveres, obrigações, poderes, responsabilidades. E você tem quem toma a decisão dentro do sistema jurídico, que é especialmente o judiciário. Agora, então você tem, tentando combinar essa ideia de que os sistemas são especializados, mas tem uma certa interpenetração entre eles, ou um acoplamento entre eles. Então, a gente tem a ideia de que o sistema é especializado pelo tipo de comunicação que ele produz, mas também existem interações e organizações dentro do sistema. Mas existem, de um lado, uma esfera pública, de outro lado, uma esfera de organizações. Agora, o que distingue organizações centrais ao sistema de organizações periféricas ao sistema? O critério que o Luhmann dá é dizer a organização central ao sistema, aquela da qual depende mesmo a sua diferenciação, é a organização que lida com o paradoxo do sistema. Por exemplo, no sistema político, as decisões coletivamente vinculantes só podem ser impostas pelo executivo e pelo legislativo. Então, eles são as organizações centrais porque eles lidam com o paradoxo da soberania, que é, ao mesmo tempo, a soberania é um paradoxo porque, ao mesmo tempo que o titular da soberania é o povo, no fim das contas, o povo é que é submetido à soberania. A soberania é uma fórmula para você dizer que quem obedece, no fundo, é quem manda. Que, ao mesmo tempo que as pessoas estão submetidas ao poder político, no fundo, a origem da legitimidade do poder político é o próprio voto popular. Agora, organizações que são periféricas ao sistema político, que são os partidos, os grupos de pressão, não conseguem impor uma decisão vinculante a toda a comunidade. E não detêm, portanto, a soberania. Um partido político faz o seu programa, mas para ele conseguir impor sua decisão para além dos seus filiados, ele teria que entrar no poder, né? Fazer maioria no poder. Da mesma forma, no judiciário. Aí tem um ponto interessante, que o legislativo e o executivo são centrais para a política, mas são periféricos para o sistema jurídico. Porque eles não são obrigados a tomar decisões jurídicas segundo critérios estritamente jurídicos.
que é o que caracteriza o judiciário, que é o paradoxo de ser obrigado a decidir, se provocado, mas, ao mesmo tempo, ser livre para fundamentar sua decisão, desde que esse fundamento seja um fundamento jurídico. Quer dizer, é aquela ideia do juiz, que o juiz é irresponsável pelo fundamento da sua decisão. O legislador pode ser ou não reeleito, né? Tem uma responsabilidade política. O juiz não. Ele é obrigado a decidir, a única instituição que é obrigada a decidir, então, provocado é o judiciário, mas, ao mesmo tempo que ele é obrigado, ele é livre para fundamentar sua decisão, ele tem uma certa imunidade da sua posição para tomar a decisão que for necessária, desde que seja um fundamento, de alguma forma, remetido ao direito. É diferente de um contrato, de uma lei, que pode ter um fundamento extra-jurídico. Você faz um contrato ou faz uma lei por uma questão de conveniência política ou de eficiência econômica. E a mesma coisa no sistema econômico. As empresas, em geral, a produção, o comércio e o consumo das famílias, dos indivíduos, responde à troca de dinheiro por bens. Agora, quem opera o grande paradoxo do sistema econômico, que é a troca de dinheiro por dinheiro, são os bancos. Os bancos, que ao mesmo tempo, ganham com quem poupa e ganham emprestando dinheiro de quem poupa para quem faz o empréstimo. Que opera esse paradoxo do crédito e a dívida, a poupança, transforma a poupança em investimento. De forma que a gente tem uma autonomia dos sistemas em termos reduzidos, que é o tipo de operação que cada sistema faz, mas as suas instituições, as suas organizações internas se comunicam entre si. E aí a gente tem, talvez, essa diferença de centro e periferia do sistema para mostrar esse grau de diferenciação funcional. Quer dizer, só existe um sistema jurídico diferenciado quando você tem uma diferença entre o poder judiciário e outros tipos de criação de direito que não sejam a sentença. E a gente poderia pensar num certo ciclo de como a comunicação é processada no sistema. Quer dizer, tudo aquilo que como que algo entra para o sistema político? Só entra no sistema político se aquilo é refletido pela opinião pública. De alguma forma se torna um tema, uma pauta política. E essa pauta política só passa a ser processada em termos de poder se ela é amparada por partidos políticos, por grupos organizados, que, pelo voto ou por outras formas de influência, vão determinar a pauta das organizações centrais, do Estado, que vão tomar as decisões políticas. Qualquer problema só se transforma num problema jurídico quando você consegue colocar numa situação em que alguma pessoa tem direitos ou deveres, uma pessoa física ou jurídica. Isso só entra para tomar de decisão judicial se você consegue algum amparo na legislação, no contrato, para pedir uma sentença que julgue aquele problema com base no direito. E uma coisa só se transforma em relevante para a economia se você põe um preço naquela situação e, portanto, procura adquirir, comprar ou vender aquele bem e, portanto, vai precisar de dinheiro que, em última medida, é gerenciado pelo sistema financeiro. Então, eu acho que essa diferença entre esfera pública, esfera organizada, e entre o que é central e o que é periférico como organização dentro de cada sistema, ajuda a dar uma resposta um pouco em que medida o sistema é diferenciado, em que medida os sistemas estão combinados. Mas o Luhmann também fala Bom, então a gente tem procedimentos importantes. A ação judicial, o voto, são procedimentos que tentam ligar o que seria a esfera pública do sistema, a opinião pública, a personalidade jurídica, passando pelos contratos, pela legislação, chegam ao judiciário. A opinião pública chega ao centro da tomada de decisão, intermediada por partidos políticos em procedimentos eleitorais. A gente poderia dizer que os mecanismos de crédito, de poupança, de investimento, fazem uma intermediação entre as demandas, entre a demanda e a oferta do mercado e aquilo que vai ser comprado e vendido na economia real, e que vai depender do crédito ou do financiamento bancário. Bom, e o Luhmann fala finalmente do que ele chama de acoplamentos estruturais, que seriam formas que ajudam a regular as comunicações. Não existe comunicação entre os sistemas funcionais, mas existe um sistema irrita o outro. Então, por exemplo, acho que o exemplo mais claro é a Constituição. O Lucas dizia, a Constituição
facilita a influência política no direito, de certa forma. Mas o ponto é, a Constituição, ao mesmo tempo que ela legitima a influência política no direito, você diz, tudo que foi criado segundo a Constituição, segundo o processo legislativo que está na Constituição, vai ser direito válido. Então, você permite que vamos dizer, o input no sistema jurídico seja dado pela política. E a Constituição não tem nenhum outro fundamento que não a pura decisão política, né? Então, ela legitima a entrada da política no direito, mas, ao mesmo tempo, ela limita essa entrada, porque ela vai dizer só é criação jurídica pela política aquilo que obedecer aos critérios que estão na Constituição, que é aquele primeiro parâmetro de decisão do que vai ser jurídico ou não. Então, ao mesmo tempo que você legitima a entrada da política no direito, porque toda criação do direito vai ter uma base política no limite na Constituição, você legitima a entrada do direito na política também, porque você vai dizer a decisão política só é válida não só se o grupo mais forte se impôs, mas se ele se impôs segundo um procedimento juridicamente regulado. A mesma coisa a propriedade e contrato. Uma compra e venda vai ser factível não só se o preço ofertado pela pessoa encontrou o preço de mercado, mas também se o contrato cumpriu os requisitos mínimos para aquele tipo contratual, se as partes eram capazes, se o objeto era lícito, possível, determinado ou determinável. Quer dizer, você legitima a entrada de um critério jurídico para que sejam feitas operações econômicas, critérios da validade do contrato, mas também legitima que um contrato seja analisado juridicamente em termos de se o preço era abusivo, se houve onerosidade excessiva naquele contrato. Você legitima um pouco da entrada de critérios econômicos no direito. E, finalmente, para fechar, algo que reforça o fechamento operacional dos sistemas na política, a ideia de representação. Além de você ter as decisões sobre políticas públicas, quem vai decidir? Você tem 2 graus. No direito, você tem a decisão sobre condutas, mas você também tem o que o Wright chamaria de normas secundárias, as normas procedimentais, as normas de organização. Você tem as regras legais, mas você tem as normas constitucionais. Você tem as regras, mas tem os princípios. Você sempre tem, pelo menos, 2 níveis de normas reforçando o fechamento do sistema jurídico. E na economia, qualquer transação da economia real, de trocar dinheiro por algum bem ou serviço, é reforçado pela disponibilidade de dinheiro, ou seja, pelo mercado financeiro. Então, é uma explicação um pouco complexa, mas que tenta ser mais plausível de em que medida os sistemas são diferenciados. Não é porque existe uma consistência lógica pura do que é critério jurídico, do que é critério econômico, do que é critério político. Mas é porque o tipo de operação, o tipo de problema que cada comunicação endereça é um problema diferente. Esses problemas são tematizados por uma esfera pública, o mercado, a personalidade jurídica, a opinião pública, mas são resolvidos por organizações. E as organizações podem ter um fechamento maior em critérios daquele sistema, em critérios políticos ou em critérios jurídicos, ou podem ser organizações que incorporam de maneira mais ampla, por exemplo, no direito. A legislação, os contratos, evidentemente, são feitos por conveniência política ou por oportunidade econômica. Mas uma decisão judicial não pode ter como base a oportunidade econômica ou a conveniência política. A sua base primeira são critérios jurídicos, é aplicar uma norma jurídica. Então, isso ajuda a distinguir um pouco essa posição de centro e periferia das organizações dentro do sistema. Mas é uma questão de grau, mais uma vez, o que está no centro e o que está na periferia. É mais uma tipologia para tentar especificar a diferença entre os procedimentos, entre as organizações dentro dos sistemas. Agora, o ponto a que eu vou querer chegar daqui a algumas aulas é o seguinte: esse esquema serve para a gente pensar diferentes formas de organização de cada um desses blocos, dessas instituições. Se a gente chamar de instituições, isso que está dentro de cada sistema, dá para pensar a relação entre judiciário e legislação, ou
personalidade jurídica, que tipos de direito podem ser judicializados ou vão ser resolvidos na periferia do direito por formas de negociação, por formas não judiciais de solução de conflitos. Como a opinião pública pode influenciar a tomada de decisões políticas? É um mandato imperativo ou é um mandato representativo? É o voto proporcional ou é o voto em lista fechada? De maneira muito abstrata, isso daqui esquematiza cada sistema, e a gente poderia pensar em formas alternativas de organizar esse mesmo sistema, basicamente descrito aqui nas suas organizações, né? Por isso que uma parte do curso vai ser sobre propriedade e outra sobre Constituição, para falar um pouco da relação entre direito político e direito e economia. Tudo bem? Diga, por favor. Eu tenho algumas dúvidas. Uma, ele está olhando para o, digamos assim, que ele tinha ali no contexto dele, quando ele propõe esse esquema. No sentido de, por exemplo, talvez no passado o judiciário não era ali o centro de organização do direito em si, porque não existia uma separação entre o que era judiciário, assim, como o entende na época dele, e o que era executivo, como a gente discutiu. Também tem uma questão em termos de, digamos assim, do centro organizacional, de ser de hoje, e também eu fiquei pensando aqui, obviamente, está tentando fazer uma generalização, uma teoria e tudo, mas quando a gente começa a pensar em dado empírico, por exemplo, o caso de que a maioria das próprias empresas se autofinanciam, obviamente elas devem ser financeiras, mas elas se autofinanciam. Talvez os bancos ali têm importância, mas eu fiquei pensando no método, de novo, que o Luhmann está olhando ali, está olhando para a contemporaneidade dele, naquele momento, e ele está tentando fazer uma generalização e não traz dado empírico para tentar fazer essa generalização, certo? Uma coisa mais do tipo. O problema é assim, a perspectiva temporal que ele tem é falar a sociedade moderna. Agora, quando começa e quando termina a sociedade moderna? Não sabemos, porque em certos momentos ele fala a sociedade moderna tem início um pouco lá no fim do Renascimento, com as revoluções liberais do século XVII, XVIII, XIX. Mas certas características da sociedade moderna só se intensificam no século XX, na época que ele está escrevendo, nos anos 80. Ao mesmo tempo, a gente vai ter pressões contra essa diferenciação funcional. Sei lá, se a gente tem, por exemplo, no direito, um apelo muito grande a princípios, em vez de um apelo a regras, você tem uma certa indistinção um pouco entre a tarefa do que seria a decisão sobre meios e fins que está na periferia do direito e a decisão de meramente aplicar regras ao caso concreto, né? Então, a marcação temporal da teoria é muito geral, né? Por exemplo, Felipe está estudando o direito imperial brasileiro, no direito do Império Brasileiro, não estava tão clara a posição do judiciário em relação à posição de um órgão como o Conselho do Estado, que estaria aqui na periferia do direito. O Conselho do Estado resolvia problemas que hoje em dia estão no judiciário, porque são problemas de direito público que se transformaram em problemas judiciais, mas que antes estavam na administração pública, né? Então, é um esquema um pouco congelado, geral, diante do qual você vai, mais uma vez, medir a situação histórica, né? Para dizer, havia uma opinião pública independente, ou você nem tem uma opinião pública porque você não tinha nem jornais, né, no começo do século XIX no Brasil circulando. Como é que você tem uma opinião pública que vai pautar o governo? Portanto, você tem um governo mais autoritário, que não tem nem opinião pública, que nem tem essa distinção entre executivo e judiciário tão clara, essa distinção entre quem pode entrar em juízo por ser cidadão brasileiro e quem pode participar do sistema político. Mais uma vez, é um esquema que, diante da história, serve para você sistematizar a história e dizer em que medida esse sistema se aplica naquela circunstância. Eu estou pensando na competitividade desse sistema.
nas outras aulas, por exemplo, a gente pensa hoje, pelo lado do tipo de ensino de ensino, do modo como o ensino está mudando, e hoje algumas faculdades estão ali no esquema de ensino baseado numa justiça tecnocrática, até quando o judiciário vai ser o centro, aí, por exemplo, o direito, ou ele vai dar lugar para, como tem a diferenciação dos sistemas, tem as agências especializadas de cada sistema, talvez esses agentes substituem o judiciário. Pensa no Banco Central ali também, não necessariamente todos os bancos centrais têm poderes regulatórios para controlar o crédito das instituições. Eu fiquei pensando na... Não, só essas 3 instituições, né? Eu não ia falar disso, mas... e o Luma também não fala disso, porque eu fiz o esquema. Mas se a gente pensar nessas 3 organizações, o juízo arbitral, Banco Central e as cortes constitucionais, elas ficam um pouco flutuando entre os centros de 2 sistemas. Por exemplo, se a gente pensar no controle abstrato de constitucionalidade, de um lado ele é uma operação jurídica que está no centro do direito, funciona segundo o procedimento judicial, que o juiz é provocado, ele tem que tomar uma decisão segundo o direito. Mas, ao mesmo tempo, essa decisão é coletivamente vinculante, como é uma decisão do legislador. Quer dizer, pelo menos para tirar a validade da legislação, ou para complementar a legislação, num caso concreto, lá como o caso da greve do servidor público. O judiciário foi lá e disse, se aplica a lei da greve para o setor privado com essa e aquela modificação. Quer dizer, é como se o judiciário estivesse tomando uma decisão criando uma lei, né? Então, as cortes constitucionais também já são uma criação aí da metade do século XX para cá, que não entra nem no centro de um sistema nem no outro, talvez esteja no centro dos 2. E o Banco Central, a mesma coisa, quer dizer, está no centro do poder executivo, mas também diz respeito à regulação dos bancos, é um banco dos bancos, né? E a arbitragem, ela não está ligada só ao centro do sistema econômico, ela está ligada, de maneira geral, às empresas, mas ela é, uma certa forma, equivalente funcional ao judiciário, muito mais propenso, por exemplo, a decidir por critérios econômicos, desde que não firam a ordem pública, mas não precisam ser a aplicação do direito brasileiro, né? É algo que sai um pouco do sistema jurídico brasileiro, pelo menos com uma grande margem de manobra, né? Se respeitar a ordem pública, o laudo arbitral pode ser homologado pelo STJ, mas, fora isso, o árbitro é muito mais livre para aplicar do que o juiz, né? Então, são exemplos de coisas que não se encaixam bem no esquema básico, né? Diga, Nicolas. Isso, assim, conhecimento de mundo, você sabe, quase tudo, né? Mas eu fiquei com dúvida do conhecimento do médico que ele está utilizando, que no fundo, se eu entendi bem, puramente último, né, que está utilizando seria a ideia de sistema. O Luma vai partir, assim, de uma corrente que chama construtivismo radical, né? Que tem físicos, biólogos, tudo mais, que vão matemáticos. A ideia é o seguinte, toda operação e toda comunicação, principalmente, faz uma distinção. Então, o método dele eu não consigo diferenciar os sistemas pelas estruturas. Se eu pensar nas estruturas, expectativas normativas, o direito, evidentemente, trata de muitas expectativas normativas, normas jurídicas. Mas eu tenho expectativas normativas na religião, eu tenho expectativas normativas na moral, que nem é um sistema, que é algo que fica flutuando aí fora dos sistemas sociais. Então, eu não consigo diferenciar o direito de cada sistema com relação às suas estruturas, ou nem com relação às suas organizações. Quer dizer, porque eu disse, o judiciário é prevalentemente jurídico, mas ele é um ramo do Estado, então ele está um pouco no sistema político. Eu não consigo diferenciar por estruturas ou por instituições ou por organizações. O único critério que eu tenho mais direto, mais claro para diferenciar é o tipo de comunicação que é feita, e ele apela para essa ideia de código, da cibernética, da informática, que sempre tem um código positivo e negativo, é poder, não poder, lícito e ilícito, ter ou não ter. Mas a teoria do Luma é muito complicada porque é uma combinação desse construtivismo radical
com o funcionalismo sociológico, com teoria da comunicação. Então é difícil responder. Quer dizer, da teoria social vem essa ideia do método funcional. Vou analisar uma determinada configuração da sociedade a partir de uma série de causas que podem ter dado efeito, podem ter gerado esse resultado. As instituições atuais estão resolvendo problemas das instituições anteriores. Mas da ideia do construtivismo, vem a ideia toda a comunicação é uma distinção. Então é difícil responder em poucas palavras assim, o método. É um método funcional, visto do ponto de vista da sociologia. É um método construtivista, visto do ponto de vista da teoria do conhecimento. Diga. Mas aí tem um artigo do que ideia de verdade ele assume? Ou seja, como é que ele consegue diferenciar um tipo de sistema de organização seria válido daquilo que seria falso? Assim, ele tem alguma teoria científica? Não, ele vai dizer o seguinte, ele vai partir da ideia de comunicação e vai dizer, a gente tem, por exemplo, o símbolo da verdade, o símbolo do poder, o símbolo do dinheiro, o símbolo da validade jurídica. E a modernidade é um pouco, enfim, elaboração sobre uma ideia meio intuitiva que a gente tem. A sociedade moderna, se a gente pensar nas liberdade científica, liberdade econômica, liberdade religiosa, a sociedade moderna tendeu a criar áreas especializadas que vão definir o que é verdade. É a ciência que vai definir o que é verdade. E o código da ciência vai ser verdadeiro ou falso. Como opera a ciência? A ciência opera em comunicações que vão tratar sobre o verdadeiro ou falso por meio de procedimentos de... Você tem uma hipótese, você vai testar a hipótese, teoricamente ou empiricamente, e vai comprovar se aquela hipótese era verdadeira ou falsa. O direito opera com base no lícito e ilícito. O código do direito é esse. Mas como é que você vai definir se algo é lícito ou ilícito? Por meio dos programas que são as regras jurídicas, os princípios, são as normas jurídicas que vão estruturar, vão dar fundamento à sua decisão para punir ou absolver alguém, para dizer se aquilo é lícito ou ilícito. Agora, mesma coisa o poder. Então, você tem um pouco essa ideia de que cada problema, que a sociedade vai se especializando em termos técnicos, vamos dizer, mas você tem certas organizações que aí sim são o centro daquela definição. Por exemplo, a universidade. Não lembro se o Luma fala disso com essas palavras, mas, a princípio, a universidade é o centro do sistema científico na sociedade moderna. Quem vai definir o que é verdade não é o Silas Malafaia, nem o Marçal, que estão no sistema político, no sistema religioso, nem o Roberto Campos Neto, que está um pouco no sistema político e econômico, mas é a ciência, é a USP. Mas, por outro lado, a USP não vai definir quem é o prefeito de São Paulo. Quem é o prefeito de São Paulo é uma definição do sistema político, tem a ver com os partidos políticos e com quem domina a máquina do Estado. Agora, o Luma, então, ele não tem pretensão de estabelecer um critério de verdade. Ele tem a pretensão de dizer, a sociedade moderna disse que quem define a verdade é um sistema específico, que é a ciência. E que os problemas de poder centralizado, problemas de poder a gente tem em toda a organização, basicamente, mas a grande organização centralizada que dá problema de poder é o Estado, que é a base da autonomia do sistema político. E agora, tem um autor do construtivismo radical, acho que é o Foster, que fala que a verdade é a invenção de um mentiroso, quer dizer, não existe um último critério para você definir a verdade. Porque se a verdade é comunicação, até um certo momento a Terra era verdade, que a Terra era o centro do universo. E a partir de outro momento passou a ser verdade que o Sol está no centro do sistema solar e que o sistema solar não está no centro do universo, talvez não tenha centro. Quer dizer, a verdade é historicamente contingente e se a ciência provar que existe vida em Marte racional, tudo bem, mudou a nossa concepção de que só existe vida racional na Terra. Mas é só uma constatação, assim, ele não faz uma teoria do conhecimento. Né? Mas então, a verdade seria relativa a cada sistema, assim, cada tipo de estrutura social. Assim como o direito, o que é
que é válido hoje do ponto de vista do direito? A Constituição de 88 continua vigente. Se alguém conseguir dar um golpe e disser que a Constituição de 88 não está mais vigente, ela não está mais vigente. Se a gente chegar a uma nova verdade científica, não é mais verdade aquilo que a gente acreditava até ontem. Se houver uma nova pandemia, as projeções do PIB não vão ser mais as mesmas, os preços vão mudar. Então, ele não tem uma teoria econômica, nem uma teoria científica, nem uma teoria jurídica. Cada sistema vai definir na comunicação aquilo que é o seu próprio conteúdo, porque o conteúdo do sistema é a comunicação, que é variável. Né? Claro que vai mudar. Por exemplo, a relação entre operação e estrutura. Se ninguém cumprir uma norma, se toda operação jurídica for uma desautorização da norma, cada ato de desautorização da norma vai acabar gerando uma estrutura que é a perda de validade da norma. Quer dizer, existe uma nova norma jurídica, que é, se todo mundo chegar às 8h15 na aula, a aula não vai mais começar às 8 horas, vai começar às 8h15, porque você mudou a expectativa. Não a partir de um ou outro ato, mas porque as operações foram tão recorrentes que mudaram a estrutura do sistema. Começa com as expectativas, né? Nesse ponto, não seria a questão da contingência? A pergunta que o colega fez é mais ou menos, acredito eu, né? Há uma verdade que subsiste de acordo com a etapa do desenvolvimento científico existente. Então, se existe uma evolução do desenvolvimento científico, novas formas e novas conclusões, é por isso que haveria alteração daquilo. Seria chamado de verdade. Isso e ele vai dizer, e essa contingência, a complexidade aumenta na sociedade moderna. O Luhmann vai ter a mesma teoria evolutiva que a gente viu no Magabeira, da evolução das sociedades. Começando por formas em que você tem poucas possibilidades de comunicação, e a comunicação é mais ou menos invariável. Se você está num pequeno grupo, é muito difícil você encontrar as crenças do grupo. Agora, na sociedade moderna, você tem muito mais possibilidades de comunicação, você vai selecionar uma religião, uma visão política, e as coisas são muito mais mutáveis. E a sociedade aceita essa mutabilidade. Por exemplo, o poder político não é mais o direito sagrado dos reis. Então, você não precisa que o poder político esteja associado a uma dinastia que foi consagrada por Deus para governar os bárbaros. Você aceita a mutabilidade do sistema político e os procedimentos ajudam a controlar um pouco essa mutabilidade. Porque não é aleatoriamente que alguém vai se tornar prefeito de São Paulo, porque vai ter uma eleição no começo de outubro e um segundo turno no fim de outubro. Então, a gente tem uma expectativa já de quem pode ser o prefeito de São Paulo. Mas isso é uma internalização da contingência no sistema político. Ele pode mudar. Muda há 4 anos e desde que mude pelo procedimento, a gente já vai criando a expectativa de que o prefeito de São Paulo pode ser o Marçal, ou pode continuar o Nunes, ou pode ser o Bolo, pode ser a Tabata. Quer dizer, a gente já está se preparando um pouco. É uma forma de absorver, de amortecer um pouco a contingência. E a ciência também. A verdade científica é definida por várias pesquisas. Então, pequenos indícios já vão mostrando, sei lá, acho que foi descoberto, né, a água em Marte. Bom, já cria uma expectativa que talvez possa haver vida em Marte. Se a água pode haver vida em Marte. Se pode haver vida racional. Quer dizer, a verdade é um pouco paulatina e o procedimento científico, que é método científico, hipótese, teste, resultado, já vai criando um pouco essa absorção da incerteza, né? Então, dá para a gente falar assim, que é relevante, porque pelo que eu entendi, o código é o conteúdo do sistema, mas o código não pode se alterar a depender da função. O conteúdo do sistema é a comunicação. Então, seria um código no sentido de que a estrutura de como essa comunicação circula dentro de um determinado sistema. Então, no fundo, o conteúdo da comunicação ele não é, obviamente, ele está dentro de um determinado código, mas ele não é determinante para o sistema. O que importa é o código que dá estrutura o sistema. Então, se novas, como a gente estava falando da questão da verdade, se novas comunicações a respeito daquilo que era considerado anteriormente falso ou não sabido,
forem introduzidas no sistema e mudar uma comunicação que já existe dentro do sistema, considerando aquela comunicação já pré-existente como falsa, o que importa é o código que mantém a estrutura da comunicação e não a comunicação que foi mudada. Né? Não é você mudar a comunicação, você muda o sistema. Isso. Se a gente pensar, só é verdadeiro, segundo a ciência, que poderia ser falso, né? Que é o princípio da falsibilidade. Só é passível de ser lícito aquilo que poderia ser ilícito. O Kelsen fala que você não pode regular uma conduta impossível. Só faz sentido regular uma conduta se ela pudesse, se ela pode ocorrer. Se ela pode ocorrer, tanto o sistema pode considerar como lícita quanto como ilícita. Só entra no sistema político, só pode ganhar poder político quem pode perder esse poder também. Quer dizer, só pode ser governo quem um dia for oposição. O sistema, vamos dizer, operacionaliza sempre essa variação do código e tudo que for suscetível de entendimento segundo esse código faz parte do sistema. A disputa por poder, a disputa pela verdade, ou a disputa daquilo que é válido. O direito que é válido hoje, amanhã pode não ser. Quem está no poder hoje, amanhã pode estar na oposição. Né? Desde que você mantém o código, está mantido o sistema. Né? É um pouco isso. Agora, o que viabiliza a continuidade da comunicação, você tem expectativa, você conseguir entender uma comunicação porque você tinha uma expectativa do que poderia ocorrer e você vai ver que aquilo que aconteceu foi uma das possibilidades que poderiam ocorrer. Né? Só fazer uma pergunta. Como ele lida com expectativas algo diferente? Porque talvez as expectativas em relação a um determinado sistema pode ser a gente for tratar. Por exemplo, ele tem mudança um pouco, uma mudança expectativa de você deixa de ser judiciário e passa a ser as agências especializadas. Como é que ele lida com essa mudança? Aí muda o sistema ou o sistema se mantém porque o código ele se mantém, tem uma, digamos, um realinhamento das expectativas, ou pelo fato de mudar ali o centro do sistema, já é outro sistema? Não, é um sistema jurídico aí que vai funcionar de outra forma, né? Se as agências tomarem o papel dos tribunais, acho que tem... Quer dizer, enquanto for mantido o código, enquanto você tiver uma distinção entre o que é problema jurídico e o que é problema político, você tem uma certa autonomia do sistema jurídico, do sistema político, portanto. Agora, a questão da mudança de expectativas em si, acho que tem muito a ver com esses procedimentos, especialmente o direito, mais próximo a gente. O direito lida com a mudança de expectativas por meio de procedimentos, né? E de uma combinação de procedimento eleitoral, legislativo. A lei pode mudar, mas para a lei mudar, você tem que, talvez, mudar a composição do Congresso, primeiro ter o procedimento judicial, depois ter o procedimento legislativo, você vai ter as várias votações, os quóruns para votações. Então, um procedimento um pouco, como eu falava, absorve um pouco a incerteza, dosa um pouco. Isso daqui é pensar mais ou menos mantido esse esquema, ou mudando um ou outro aspecto do sistema. Sei lá, se você permitir que as pessoas sejam eleitas sem filiação a partido político, o que vai mudar na relação entre opinião pública e legislativo? Se o judiciário deixa de julgar ações de controle abstrato, o que muda na relação entre o centro do poder judiciário e o centro do poder político, se o controle judicial, vamos dizer, for feito só por uma autoridade política. Eu acho que a ideia é partir do sistema para pensar, mudando uma peça, o que muda na relação entre eles. Né? Pelo menos era essa a ideia de apresentar esse quadro nesse curso. Né? Tudo bem? Eu vou deixar a outra parte para a aula que vem ou para outra aula, tá bom? Porque faltam 3 minutos. Não vou matar ninguém, nem a mim mesmo. Tá bom? Bom, não está quem vai apresentar na semana que vem, mas aí eu falo para as pessoas. Tchau, Leonardo, se ainda estiver aí.
Tá sim, tô ouvindo. Até.